eu sou a Jéssica, seja bem-vinda ao meu canal. Eu postei recentemente um vídeo sobre a minha experiência com a minha chama gêmea, né? Eu fiquei até surpresa com a repercussão que deu, é muito bom perceber que mais pessoas passaram por isso. E nele eu contei como que foi o desfecho dessa situação, né? Eu contei que eu me casei com outra pessoa, que eu consegui deixar isso lá no passado, que eu não penso mais na pessoa, né? Que toda aquela intensidade de sentimentos passou e tudo certo, vida que segue. Inclusive, se você não viu esse vídeo, ele vai estar aqui em algum lugar, ou no card, ou na tela final, ou no comentário. E uma coisa muito curiosa foi que eu recebi muitos comentários de pessoas, assim, incrédulas. Meu Deus, como assim? Não, então isso aí tá errado, não foi chama gêmea. Se fosse chama gêmea, você estaria pensando na pessoa até hoje, porque é muito espiritual e a gente não consegue esquecer e é muito difícil. Eu até fiz um vídeo, né, depois desse vídeo que eu contei a minha experiência sobre as coisas que me ajudaram. E através desses comentários, né, como eu digo, nada é por acaso, nunca, foi aí que me veio o insight de que eu não mencionei a principal coisa que fez eu olhar a minha outra parte, né, a minha chama gêmea, como alguém meio broxante até, e perder o interesse por essa pessoa. Eu contei já, né, que eu segui a vida, que eu conheci minha alma gêmea, que tá tudo certo, as pessoas ficaram meio assim, não existe isso, mas sim, gente, existe. E o que aconteceu de fato? Fora tudo isso que eu já falei nos outros vídeos, que se você quiser você confere lá depois, teve uma chave que eu virei assim que, nossa, foi a cereja do bolo. O que acontece? Quando eu conheci a minha chama gêmea, eu tinha acabado de ficar viúva e eu vim num relacionamento onde eu era o homem do relacionamento. Então eu era aquela mulher super young, super resolvedora, era eu que fazia tudo, era eu que cuidava da pessoa, eu tava muito nesse arquétipo da mãe também, né? O arquétipo da mãe no relacionamento é aquela mulher que quer cuidar de tudo, então era como se o meu companheiro antigo fosse meu filho, né? Eu tenho um filho desse relacionamento, então eu cuidava do meu filho como filho e cuidava dele como filho também. Então nessa época eu não percebia, né? Não tinha consciência de que eu estava nesse modo que é totalmente prejudicial para a mulher. E aí, nessa postura toda young, toda eu sou foda, porque olha o que eu passei, nossa, eu sou uma guerreira mesmo, porque olha, meu Deus, palmas pra mim. Eu conheci a minha chama gêmea. E eu não sei se você sabe, né? Dentro dessas dinâmicas de relacionamento, a gente sempre vai atrair uma contraparte que está na energia oposta. Então, se eu estava na energia da mãe e na energia da mulher yang, aquela mulher que resolve tudo, que é dona da própria vida, a gente vai atrair um homem que está numa polaridade mais feminina e mais de filhinho, porque eu era a mãe yang, então a minha chama gêmea era o filhinho yin. E o que é um homem filhinho yin? É aquele homem que ele é mais filhinho da mamãe, então ele já é imaturo, nunca tinha ido morar sozinho. Então ele era aquele homem que, porque eu não sei nem cozinhar o feijão, porque eu não sei nem regar uma planta. E os meus sentimentos. Então o homem que ele tá no feminino, ele é muito do sensível, muito da imaginação, sabe? O papel do feminino é esse, né? É ser mais receptivo, é ser mais intuitivo. E tá tudo certo, gente. Só que nessa época, eu não sabia nada disso, né? Eu não sabia nada sobre esse assunto de energia masculina e energia feminina. Inclusive, esse vai ser o próximo vídeo aqui do canal, a pedidos. Então, se você não é inscrito, já se inscreve aqui e já ativa o sino para não perder esse vídeo que vai estar muito bom para explicar, né, essa dinâmica das energias nas relações. Mas, enfim, beleza, conheci minha chama gêmea nesta configuração, eu mãezona yang e ele filhinho yin. E até aí pra mim tava tudo bem, foi tudo aquilo que as pessoas nos comentários vieram me falar, né, não, porque a chama gêmea é uma conexão espiritual, que vai te despertar e piripiporopó, é muito transcendental. Beleza, gente, eu senti tudo isso, não estou negando. Foi algo que me despertou muito, que eu já contei nesses outros vídeos, eu não vou me ater aqui, até porque você sabe se você tá aqui, né? Mas então qual foi a cereja do bolo que me fez esquecer dessa bênção dessa pessoa, fora tudo que eu já falei no outro vídeo que eu vou deixar aqui no card, que foram 7 coisas, né, que foram, assim, fundamentais no meu processo. Fora isso, chegou uma fase da minha vida que, né, quando a gente desperta, a gente tem essa tendência de ficar deslumbrado com tudo que a gente descobre sobre a realidade da existência, né, sobre esses véus que vão caindo da gente, que tudo é transcendental, tudo é espiritual. A gente fica nesse deslumbramento e a gente tem uma tendência a viver mais nesse mundo, mais lá em cima, né? Mais no, oh meu Deus, a alma, porque a vida, porque não sei o quê. E a gente acaba esquecendo um pouquinho da matéria. É normal isso, em todo despertar espiritual, não sei porquê, mas acontece. Comigo aconteceu também. Só que foi passando um tempo, né? Eu sou uma pessoa que eu tenho muita sede de conhecimento, então se eu tô passando um troço aqui, eu já vou pesquisar o que é. Por isso que eu até abri o canal, porque eu acumulei tanto conhecimento nessa jornada, né? Não só com a chama gêmea, mas com o despertar em si, que ficou muita coisa guardada pra mim. Então eu fui acessando conhecimentos e chegou um momento da minha vida que eu não queria mais esperar. Eu não queria mais esperar alguém que só porque é a minha contraparte, porque o espírito sente que não sei o que lá, é pra ser, entendeu? Eu tinha um filho de 8 anos na época, ele tinha visto o pai falecer e eu comecei a ver que eu
eu tinha voltado a ser como se fosse uma adolescente em casa, porque eu voltei pra casa dos meus pais depois que eu fiquei viúva. E aí tava desequilibrando essas dinâmicas, sabe? Eu tinha começado já a estudar sobre constelação familiar e eu vi que eu tava mais como irmã do meu filho do que como mãe. E o que eu percebi? Gente, eu preciso de uma figura masculina pra dar pro meu filho essa segurança, essa referência. Uma, porque eu não sou casada com meu pai, né, que era a figura mais próxima ali do meu filho pra dar esse exemplo pra ele, mas poxa, eu tinha 28, 29 anos, eu não queria morrer sozinha, eu não queria esperar passar essa minha idade, né? Porque sim, gente, a mulher tem uma idade ali ideal, uma idade fértil, uma idade que ela está biologicamente atrativa, digamos assim. É como se o meu relógio biológico estivesse falando: ei, minha filha, você vai ficar esperando até quando essa pessoa aí que não vai voltar, sabe? Eu queria ter uma família de novo. Então eu comecei a ver que esperar essa pessoa, eu estava iludindo a mim mesma e eu comecei a intencionar pro universo, né? Tanto que foi nessa época que eu fiz a minha lista lá do Homem dos Sonhos, que eu já falei isso nos outros vídeos, né? Então, eu sou grata porque eu tenho um companheiro assim, assim, assado. Taranana. E aí eu comecei a intencionar pro universo. E quando a gente lança uma intenção pro universo, o universo vai mandando as coisas que a gente precisa moldar na gente pra alcançar essa intenção, né? Pra ficar na mesma vibração. Foi aí que eu cheguei na bênção maravilhosa do estudo sobre as polaridades, sobre as energias feminina e masculina. E foi nessa época, foi nesse estudo, né? Exatamente um ano depois que a minha chama gêmea fugiu, né? Um ano nesse processo de transmutação e curas, que eu entendi que eu estava na energia masculina e se eu sou uma mulher que tô com a energia masculina muito aflorada, eu vou atrair um homem na energia feminina que não vai ser aquele homem provedor, que traz segurança, que traz estabilidade, que cuida da gente, que faz o movimento pra ir até a gente. E aí que eu virei essa chave. Eu falei, então eu tava masculina e a minha chama estava na polaridade feminina. O homem feminino, gente, ele é aquele homem que ele vai pedir pra você ir até ele. É aquele homem que vai falar, porque os meus sentimentos, porque não sei o quê, eu não sei se eu estou pronto. É aquele homem que vai ficar hesitando, é aquele homem que vai te deixar no vácuo às vezes, é aquele homem que não vai ter coragem de dar o passo, por exemplo, de te pedir em namoro, de fazer o movimento até você. No meu caso, né, ele era de outra cidade, então na polaridade feminina, ele ia pedir pra eu ir até a cidade dele. E não ele fazer o movimento de ir, porque quem é o elemento penetrante é o masculino. E eu estava penetrante, né, porque eu estava totalmente yang, e a minha chama estava nessa polaridade mais feminina, mais acomodada. Tanto que ele vazou, não falou mais comigo tanto ao longo de um ano, e foi toda essa coisa da sofrência aí que a gente passa. Então, à medida que eu fui me moldando, né, eu fui começando a estar mais no meu feminino, eu fui começando a entender que se eu era uma mulher que eu queria ser protegida, que eu queria ter uma família de verdade, onde fosse o homem que fizesse o movimento até mim, que eu não tivesse que ficar me descabelando de, será que ele gosta de mim? Mas eu vou mandar uma mensagem aqui, eu vou postar uma story bonita pra ver se ele reage aqui. Não, eu queria um homem que ele fizesse o movimento. Eu percebi que eu queria sim ser cuidada, eu queria ser conquistada, eu queria alguém que fizesse o movimento pra vir até mim. E foi aí que eu entendi que eu só atrairia este homem pra minha vida se eu estivesse na polaridade feminina. Então eu fui resgatando meu feminino, eu já fiz um vídeo sobre isso aqui no canal, sobre como ativar a energia feminina. E à medida que eu fui mudando, aí quando eu fui entrando nessa polaridade feminina, foram caindo as fichas de que a minha chama estava na polaridade feminina. E essa questão das polaridades, gente, é como se fosse um imã. Os polos iguais, eles se repelem. Então se você começa a fazer esse movimento interno, né, essa busca interna, de se reconectar com o seu lado original, digamos assim, porque eu, mulher num corpo de mulher, minha energia predominante é a feminina. Aí, os homens femininos vão ficar desinteressantes, e foi exatamente isso que aconteceu. Então essa chave virou assim como num clique, eu tava lá vivendo um dia, já tinha tido outros encontros, né, que como eu já disse no vídeo onde eu superei a minha chama gêmea, eu comecei a me abrir para pessoas que estavam na minha realidade, eu desci pra matéria, eu desci pra terra, tipo, não, aqui na minha cidade tem pessoas interessantes, tem pessoas interessadas em mim, então vamos aproveitar, né? E foi já depois de um tempo nesse caminho que eu falei, meu Deus, gente, eu tinha perdido totalmente o tesão, perdido totalmente o interesse nessa pessoa que um ano atrás tinha feito, nossa, tinha causado tanta coisa em mim. Pelo simples fato de eu perceber, de eu perder a atração. Quando a gente tá no feminino e quer ser cuidada, a gente perde totalmente a atração por um homem que a gente vê que também tá no feminino e também quer ser cuidado. Eu lembro que lá no começo, né, dessa dinâmica, eu era toda tipo, não, porque eu vou até você, porque eu vou te mostrar as coisas da vida, porque eu já vivi XYZ, e a pessoa ficava, sim, venha, meu amor. Gente, isso pra uma relação homem e mulher, no desequilíbrio até vai, só que com o tempo a mulher começa a realmente perder o interesse. Então eu não sei se você já viveu isso, se você se identificou com isso que eu falei, sendo chama gêmea ou não,
Mas é muito importante saber desse assunto, e foi esse assunto, foi essa virada de chave que fez eu olhar um tempo depois, né, pra essa minha outra parte, pra essa minha chama gêmea, e falar assim, tipo, que broxante, tipo, muito filhinho da mamãe, muito imaturo. Então, foi isso, sabe? E foi assim que eu consegui seguir a vida, me desligar, porque, né, como eu disse nos comentários, teve muita gente falando, não, porque é impossível se desligar, ai meu Deus do céu, é espírito. Gente, se a gente fosse só um espírito, se a gente fosse tudo só espiritual, a gente não estaria encarnado neste corpo. Inclusive, eu pedi uma carta, né, antes de gravar esse vídeo, eu gosto muito dos oráculos, e saiu essa carta aqui, que ela fala assim, ó, eu sei que você gosta de viajar para as estrelas, eu sei que você gosta de estar lá no alto, na meditação, na imaginação, mas essa experiência que está aqui, ó, Gaia, a sabedoria de Gaia, é uma experiência real, então desça pra Terra. E eu achei muito incrível porque é exatamente isso que eu tô falando, sabe? É muito bom a gente despertar, é muito bom a gente ter essa consciência do espírito, mas a gente ainda vive na matéria. A gente ainda vive numa realidade material, palpável. Eu sei que tem aquela coisa de que tudo é uma ilusão, né? Que a gente não passa de atores num teatro da vida, só que a gente ainda tá nessa vida, a gente ainda está dentro do tempo, a gente ainda tá dentro do espaço, tem o dia, tem a noite, e perceber isso pra mim, que eu precisava aterrar de novo, né, que eu precisava voltar pra mim, pro meu centro, porque no começo é tudo lindo, tudo florido, e somos seres de luz, beleza, é legal, só que a gente também é ser de carne, a gente também é terra, a gente também é material. E a minha vida só melhorou depois disso. Depois disso eu comecei a namorar, depois disso eu me casei, meu filho tá feliz igual pinto no lixo aqui. Tem uma figura masculina, uma figura paterna pra se inspirar. Hoje eu sou amada, eu sou cuidada, eu sou respeitada. Então tá tudo certo, sabe? Então se atente aí na sua vida, né? Se você se identificou com algo que eu falei, como eu disse, continue aqui no canal, que o próximo vídeo vai ser mais detalhado sobre essas energias masculina e feminina e como isso afeta os seus relacionamentos. E se você chegou aqui bem depois desses vídeos, vai lá ver que em algum lugar vai estar esse vídeo, tá bom? Esse foi o recado de hoje, eu agradeço sua presença aqui, espero de coração que esse vídeo tenha ajudado, que tenha ficado claro. E é isso, eu te espero no próximo vídeo. Tchau!